Olá, estamos aqui para mais uma conversa sobre espiritualidade e autoconhecimento. Meu nome é Dani Lobo. Esse vídeo é toda sexta-feira, 18h30, tem uma live ao vivo pelo Instagram. E para quem não pode assistir ao vivo, vai estar sempre disponível no YouTube. Quem quiser, acessa meu canal do YouTube, Dani Lobo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo e vocês vão estar sendo notificados de todos os novos vídeos. Sejam bem-vindos, queridas Ana Maria, Naima, todo mundo que está entrando. Gratidão pela presença, por estar aqui juntos. Boa noite. Mariana querida, que bom te ver aqui também. E todo mundo que está assistindo, quem está assistindo ao vivo, ou quem vai depois estar assistindo, desculpa, esqueci de conectar meu fone. De quem vai estar assistindo pelo canal também, só ajeitando aqui os últimos detalhes. Aqui, então, acho que vai ser uma experiência muito bacana hoje. E a gente vai falar hoje sobre um assunto super interessante, que é a autotransformação e a nova terra. Vamos dar só mais uns segundinhos, o pessoal tá entrando, tá todo mundo sendo avisado do vídeo. Queria dizer que eu senti muita falta de vocês, estava doida para chegar hoje a hora da nossa live, para a gente bater papo, para a gente falar sobre esses assuntos tão importantes, né, que a gente está vivendo para esse momento. Então vamos começar a conversar. O que eu quis dizer com autotransformação e a nova terra? O que a gente precisa? A gente já falou muito sobre isso. Quem não teve oportunidade de assistir as outras lives, pode ir lá no YouTube, no meu canal, e buscar os vídeos mais antigos. Quem quiser, eu comecei a fazer em 2020, pega do início, que é muito interessante se juntar mais por dentro do que eu vou estar falando agora. A gente está passando por esse processo de transição planetária. Eu venho falando isso desde que eu comecei a fazer as lives, né? Desde o ano passado a gente está sempre nesse tema, mas agora a gente já está progredindo, a gente já está caminhando. Então tá na hora da gente falar um pouco sobre algumas outras coisas e desenvolver isso, que é o caminho da nova Terra. Vamos entender como nova Terra é o nosso planeta renovado, né? É o planeta pós-transição planetária. Essa é a nova Terra, é o novo mundo, é a nova vida, são as novas vibrações, as novas frequências vibratórias que vão se instalar no nosso planeta. Isso é o que eu vou passar a chamar aqui de nova Terra. Então, o que é importante a gente entender agora? Nós estamos vivendo a transição da nova Terra. É como se você estivesse fazendo em casa uma grande faxina. Não é assim que a gente faz na nossa casa? A gente primeiro não faxina a casa, não varre, não empurra os móveis, tira a poeira, tira o lixo, vê o que está escondido, e limpa tudo para depois a gente perfumar, para depois a gente colocar um aromatizador de ambiente, a gente acende um incenso, a gente passa um desinfetante perfumado no chão. Não é isso que a gente faz? Então fazendo uma analogia com a limpeza da nossa casa, o nosso planeta está passando por essa limpeza, só que o que a gente está vivendo hoje é o auge da faxina, né? Onde tudo que estava escondido, tudo que estava errado, tudo que não estava bom, está vindo para a superfície para ser purificado, purgado, expelido, e qualquer outro sinônimo que a gente possa usar para uma purificação. Então, qual é o nosso passo agora? Porque todos nós que estamos aqui, se você está assistindo essa live, se você está assistindo esse vídeo, eu acredito que é porque você já está nessa caminhada. Muitos de nós já ouvimos esse convite para a nova Terra, né? Eu gosto de chamar isso a Arca da Consciência, uma Arca de Noé renovada. É a Arca da Consciência, e o convite está sendo para todos nós. O convite é o seguinte: é como se Deus tivesse nos entregue um envelope. Dentro desse envelope tem um bilhete com as seguintes palavras: olá, meu filho. Eu amo muito você. A Terra está entrando numa nova etapa. Vamos ficar aqui? A decisão é somente sua. Esse é o bilhete que a gente está recebendo de Deus. E a gente está recebendo isso na nossa consciência, no nosso coração, naquilo que a gente está buscando. O convite é para todos, sem exceção.
o convite é para todos. Vai receber, todos estão recebendo o convite. Agora, alguns vão aceitar, outros não, faz parte. Não, isso não é problema. A conversa que a gente está tendo aqui hoje é para quem quer aceitar, para quem está aceitando esse convite e para quem está buscando se melhorar. Então, qual é o caminho para a gente ficar aqui nessa nova terra, para a gente poder ver esse mundo novo? Talvez não seja nessa encarnação atual que a gente vai ver a nova terra totalmente instalada no planeta. Mas a gente tem uma importância enorme, porque a gente está vivendo o momento da faxina e nós estamos sendo os primeiros a construir isso. E o caminho para ficar aqui, para responder esse convite, é a autotransformação. Que você pode usar o nome que quiser: autotransformação, reforma íntima, autocura, renovação interior, tudo significa a mesma coisa. Por quê? Porque quem tem que mudar é a gente. Quem tem que mudar somos nós. Então, nós precisamos, é necessário que a gente busque essa mudança interior, que a gente se autotransforme, para que a gente esteja compatível com as novas frequências planetárias. Como eu disse, eu acredito que daqui a um tempo, sei lá, em 2050, em 2060, a gente talvez comece a ver materializado tudo isso, né? Mas, gente, olha só, o momento de agora é super importante, sabe por quê? Porque já começou. A Terra já está vibrando numa frequência diferente, enquanto planeta. O planeta também é um ser vivo. O que precisa mudar agora somos nós. A Terra já está com as novas frequências instaladas, já está, como é que eu vou dizer, aterrado essas novas frequências vibratórias. Quem precisa agora alcançar essa nova frequência somos nós. Então, essa semana mesmo, nas dicas positivas, eu postei um dia desses, acho que foi terça ou quarta, eu postei sobre a importância de recomeçar, né? E eu queria falar disso aqui, por quê? Porque no nosso caminho de autotransformação, nós que estamos aceitando o convite da nova Terra que nos foi amorosamente oferecido pelo Criador de tudo que existe, nós vamos entender que nós não somos perfeitos, então a gente vai tropeçar. A gente tropeça. Não tem problema. O que é importante a gente entender? Não tem problema tropeçar. Não tem problema dar uma escorregada. O que a gente não pode é desistir. O que a gente precisa é continuar e recomeçar. O que isso significa? Vamos supor que você tá lá, você fez curso de Reiki, ou você faz yoga, quer dizer, você já vem nessa jornada, você já medita, você já fez Ho'oponopono, pratica Ho'oponopono, você já lá encontrou o seu caminho, cristais, o que quer que seja, astrologia, não importa, você já tá nessa jornada há um tempo e você começou e digamos que de repente, em determinado momento, pelas questões da vida, pelas questões do dia a dia, pelas questões do que a vida faz, dos testes que a gente passa, você se desligou de tudo isso, parou de meditar, parou de aplicar o Reiki, tá ligado só nas coisas que tem que fazer, de resolver da família. E o que está começando a acontecer com todos nós que estamos ouvindo o convite da nova Terra? Quando isso acontece, que a gente se desconecta às novas frequências planetárias, a gente sente primeiro um peso muito grande. A gente sente cansaço, a gente sente desânimo, tudo fica pesado, as coisas travam na vida. Vocês já sentiram isso? Podem colocar aí no comentário quem já sentiu isso, porque eu acho bacana da live a gente poder trocar informação, é bem-vindo o comentário de vocês. Então essa coisa que às vezes você fala, pô, tô péssima, e aí dentro de você algo te diz assim, poxa, quando eu aplicava Reiki eu não me sentia assim. Quando eu meditava eu estava tão bem, eu não me sentia assim. Quando eu praticava minha yoga eu estava ótima, eu não me sentia assim. Por quê? Porque a gente precisa entender que a gente pensa isso porque nós não estamos mais compatíveis com essa energia mais densa.
Por que a gente sente esse peso quando a gente se afasta das novas frequências planetárias e das ferramentas que nos permite nos sintonizar com essa frequência? Gente, não nos pertence mais. Olha só, raiva, revolta, irritação, antigos hábitos, briga, discussão, fofoca, disse-me-disse, discórdia. Isso não nos pertence mais, porque você já mudou, todos nós já mudamos. E nós estamos em processo de autotransformação, de mudança interior. Então, se em determinado momento você dá uma escorregada, você se desliga daquilo que você estava fazendo, aquilo vira um peso, um fardo nas suas costas. Viver se torna um fardo. Mas não entenda isso como uma coisa ruim. Entenda isso como você pensando assim, nossa, eu mudei. Sabe por que eu mudei? Porque se fosse há 3 anos atrás e eu tivesse convivendo com esses problemas todos, eu não estaria nem aí. Eu acharia que era uma coisa normal. Graças a Deus que você não acha que isso é normal mais. Porque você não é mais, você não se afina mais com essa vibração mais densa. Você está se afinando no que a gente chama de sintonia fina, que é uma energia mais elevada. Então, quando a gente está nesse processo de Amanda querida, seja muito bem-vinda, Ni Paula, todo mundo que entrou. Quando a gente está nesse processo que a gente está elevando a nossa frequência, aqueles momentos que a gente dá uma recaída, que são normais e fazem parte, eles pesam 100 vezes mais, né? Às vezes você tá bem, e de repente tomou uma cutucada da família, teve uma discussão, deu aquela descida de frequência, aí você dorme mal, aí você não se sente bem, aí o corpo se ressente, aí você fica triste e você fala, nossa, eu não tô feliz com isso. Por quê? Porque isso não te pertence mais. Olha como isso é uma coisa boa. E não se preocupe se você deu uma caída, se você deu uma escorregada. O que é importante? É se levantar e recomeçar. Recomeçar como? Refaz tudo que você fez antes que elevou sua frequência. Então, por exemplo, se o teu start, o teu ponto de partida foi o reiki, então recomeça a aplicar reiki em você. Se o seu ponto de partida foi fazer aula de yoga, então volta para yoga, ou faz a yoga pelo YouTube, não importa. Busca, refaz, pensa assim, o que eu fiz antes que me elevou, que me fez bem e que me auxiliou a alcançar essa frequência superior. Repita. Não tenha medo nem vergonha de repetir. Todos nós recomeçamos. Outra coisa importante, não se critique. Não é assim, tá vendo, eu não sirvo para nada, eu fiz o curso de reiki e não aplico, ou eu estudo, leio, não faça isso com você. A autotransformação é gradual, a evolução é gradual. Ninguém muda, ninguém se transforma de estalo de dedo. É uma conquista, é um trabalho e é diário, é no dia a dia. Então vamos primeiro ponto da autotransformação é a nova terra, vamos lembrar disso? Não importa se você caiu, vamos nos levantar. E tem outra coisa, nós somos igual uma criança pequena que aprende a andar. Ela cai, senta, ela sorri, ela levanta e ela continua. E qual é a nossa tendência? Cada vez cair menos. Sabe por quê? Porque cada vez que a gente cai é muito doloroso pra gente. Por que é doloroso? Porque a gente já está aprendendo a viver numa frequência melhor. A gente já está aprendendo a viver numa frequência em que, nossa, é tão bom estar em paz. É tão bom. Eu pelo menos, estou numa fase da minha autotransformação. Vocês sabem que eu pratico meditação, eu dou curso de meditação, eu dou curso de Ho'oponopono, então eu pratico tudo isso que eu ensino, eu pratico sempre há muitos anos. Mas eu entrei numa etapa do meu processo que eu estou aprendendo e estou descobrindo que o silêncio é uma coisa maravilhosa, como eu nunca imaginei. Eu estou curtindo o silêncio.
Eu tô curtindo meditar em silêncio, sem música, sem som, sem nada, de noite antes de dormir, tudo quieto. Eu tô descobrindo isso, e isso tá me fazendo um bem enorme. Eu estou valorizando a calmaria, a tranquilidade. Se eu pensar em mim mesma 10 anos atrás, eu não estava pronta para isso, eu acharia chato. Porque vocês vão ver que a gente sai disso, né? O que antes era chato, agora é um prazer. Isso mostra o quê? Que nós estamos mudando para melhor. Sabe por quê? Porque o silêncio, existe muita força e a presença divina no silêncio. Silêncio tem muito poder, gente. A calma, a paz, a tranquilidade, essa coisa da gente não viver ligado digamos assim, ligado na eletricidade, 24 horas dormindo, acorda, agitação. Eu, durante muito tempo, a minha vida toda quase, eu sempre que estava em casa sozinha, tinha que deixar a TV ligado para ter um som, alguém falando, porque eu me sentia mal se eu ficasse em silêncio. Hoje eu estou descobrindo a alegria do silêncio. Eu fico em silêncio o tempo todo? Não, eu adoro TV, eu gosto de filme, eu gosto de assistir documentário, eu curto. Mas eu estou aprendendo que antes de dormir, eu preciso desligar. Eu desligo o celular, eu desligo televisão, eu desligo tudo e vou mergulhar dentro de mim mesma, na minha meditação e no silêncio, enquanto eu aplico o Reiki em mim. Então isso é um sinal do quê? Que a gente está entrando numa frequência melhor, porque a nova Terra, meus queridos, a nova Terra vai ser um lugar lindo. Nosso planeta é lindo. Eu não me canso de pensar que o nosso planeta é lindo. Eu não tive a oportunidade de conhecer o planeta todo. Eu viajei para alguns lugares e viajo, que eu amo viajar, mas não conheço tudo. Mas a gente hoje em dia pode ver pela TV, pode ver pela internet, e cada vez que passa um documentário de algum outro país, um país distante, no outro dia, um dos países que eu acho que deve ser muito interessante, que eu nunca visitei, é a Islândia. Um negócio completamente diferente, é gelo e fogo, né? Uma terra muito diferente. Eu olho isso e olho o nosso Brasil, o nosso Nordeste, o nosso Sul, o nosso Norte. Nós somos tão abençoados. Não existe lugar que não seja bonito no Brasil. Não é verdade? A gente vive num país que é lindo. Nosso país é lindo, nosso planeta é lindo. Cada país tem a sua beleza. E qual é o caminho da nova Terra? É esse movimento que já começou por causa da pandemia, da não aglomeração. A tendência são as pessoas se espalharem e morarem mais espalhadas. Significa o quê? Que as pessoas vão morar sozinhas? Não, mas significa que não vai ter mais esses grandes centros igual um formigueiro, né? Aquela coisa que sai todo mundo, aquela multidão que você não vê cor da rua, que você não vê nada. A tendência é espalhar. Isso é um dos pontos da nova Terra. E pra gente estar aqui nessa nova Terra bem, porque as frequências da nova Terra já estão assentadas, vamos dizer assim. Qual é o caminho da autotransformação que a gente precisa começar a trabalhar para a gente definitivamente atravessar a porta da nova Terra? Vamos imaginar que a porta da nova Terra é uma porta, é o convite que todos recebemos, mas para passar por essa porta, a gente precisa trabalhar em algumas coisas dentro de nós. E quais são? Porque essa porta é uma porta estreita, iluminada e estreita. Então, vamos imaginar literalmente a porta estreita, que sai muita luz de dentro dela. E é claro, eu quero ir para a luz, eu quero iluminação, eu quero atravessar essa porta. Mas o que eu preciso fazer para conseguir passar por essa porta? Não dá para eu carregar muitas coisas nas costas, porque eu vou entalar na porta e não vou atravessá-la. Então, eu preciso tirar de mim coisas que pertenciam ao velho mundo, à antiga terra, para que eu possa estar vivendo, atravessando a porta e estar realmente 100% na nova terra. Quais são essas coisas que eu preciso tirar de mim para que eu consiga atravessar essa porta? Porque só depende de mim. Não é sorteio, né? A primeira, para a gente refletir, o perdão.
é necessário perdoar. E vamos entender que perdoar é uma coisa tão importante. Primeiro que perdoar é altamente libertador. Eu já fiz muitas lives falando sobre perdão. Mas vamos lembrar de uma outra coisa. Ah, mas eu vou perdoar as pessoas? Ué, por que você não vai perdoar as pessoas? Na verdade, você não está perdoando as pessoas. Na verdade, quando você perdoa, você está deletando de dentro de você uma memória com a qual você se apegou. Não tem nada a ver com quem te fez mal. E outra coisa importante, a gente precisa se auto-perdoar. Porque pode ter certeza de uma coisa, se você não perdoa os outros, significa que você não perdoa a si próprio. Se você não consegue perdoar as situações que você já viveu, que te desagradaram, você também não consegue perdoar você mesmo. Então significa que isso entala a gente na porta. Então perdoar está ligado ao auto-perdão, porque quando eu perdoo o outro, eu perdoo a mim mesmo. E eu continuo achando que não é bem perdoar o outro, é perdoar as situações. Porque, gente, a coisa funciona da seguinte forma: eu vivi uma determinada situação, essa situação me fez sofrer, me magoou, foi doloroso para mim, é uma dor, eu senti alguém puxou meu tapete e tal. O que passou, já passou. Muitas vezes a outra pessoa você nem mais encontra. A pessoa nem lembra que você existe. E ela está vivendo outras coisas, mas você cultiva dentro de você aquela situação que te gerou um sofrimento. Então a gente tem que se perguntar o seguinte: por que que eu vou cultivar dentro de mim algo que me fez sofrer? Porque eu não sei se vocês sabem, para o nosso cérebro, para a nossa mente, tá? A alma, mente, o mental da gente, ele não diferencia o que está materializado e o que não está. Quando você lembra de uma situação que te fez sofrer, para sua mente e para o seu corpo emocional, é como se você estivesse revivendo ela naquela hora. Aí eu pergunto para vocês, para que a gente vai reviver algo que doeu? Eu não quero mais isso para mim. Então, e perdoar é altamente libertador, sabe por quê? Porque às vezes o que falta a gente para atravessar a porta para a nova terra é simplesmente a gente deixar as lembranças ruins para trás. Gente, desapega do passado, larga o passado não importa. O passado é um atraso para a nossa evolução, é um atraso para a nossa felicidade, para a nossa prosperidade, para a nossa harmonia, para a gente amar, tá? E olha só, e cuidado com uma coisa, cuidado com o falso perdão, porque o falso perdão, ele é, como é que eu vou dizer? Ele é tricky, como a gente diz em inglês, ele te prega uma peça. Por quê? Porque o que é o falso perdão? O falso perdão é aquele assim: ah, eu já perdoei, eu só não quero nunca mais falar com aquela pessoa. Isso é falso perdão, vamos resumir aqui, tá? Perdoar mesmo, se você encontrar a pessoa de novo na sua frente, você vai tratar ela com todo carinho, com toda gentileza, como se nada tivesse acontecido. Isso é perdoar. Então esse é um ponto. Mas lembra o seguinte: quando você perdoa, que você deixa o passado para trás, você está assumindo as rédeas, você está se abrindo para o novo, para o bom, para a prosperidade, para a saúde, para a felicidade. E a gente deixa de ser vítima, porque nós não somos vítimas, não existe vítima. O Ho'oponopono diz que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco, não tem vítima. Ah, o motivo pelo acontece, tem 1,5 milhão de motivos diferentes que podem ter gerado aquilo, mas é nossa responsabilidade. Então, quando a gente pensa assim, se você teve uma infância difícil, se você teve um casamento difícil, se você teve que criar seus filhos sozinho, se você foi abandonado, não importa qual foi o problema, desapega do passado dele, já passou. Se você tinha que quitar alguma coisa, você já quitou. Se aquilo era importante para o seu aprendizado, você já aprendeu. Deixa para trás, se abre para o novo. Isso é uma coisa importante que a gente já tira das costas. A segunda coisa importante para a gente ficar com as costas mais leves é a gente passar na porta estreita. Desapegar-se do medo. O medo só atrapalha.
O medo atrapalha e o pior, o medo congela a gente. O medo impede que a gente se movimente positivamente. Lembra que tudo que você quiser, você pode plasmar, você pode realizar, seja uma questão de saúde, seja emocional, seja mental, seja financeiro, seja do que for. Não desapega do medo, porque o medo é uma semente que, se você rega ele cresce sem parar. E quanto mais o medo cresce, mais a gente se encolhe, mais a gente se sente sem poder de ação. Então não vamos mais alimentar o medo. Para a nova terra, o medo não tem espaço. Quando a nova terra estiver 100% instalada, a gente vai mal ouvir falar disso. Mas é preciso começar agora. E uma das maiores forças que a negatividade tenta introjetar dentro da gente é esse medo. É medo de tudo, é medo de respirar, é medo de sair na rua, é medo de viver, é medo de tudo. Vamos deixar o medo para lá, vamos substituir o medo pela confiança. Pela confiança nas leis universais, pela confiança que existe um poder superior, uma força maior do que nós, pela confiança da gente estar fazendo a nossa parte. Vamos confiar. Vamos pensar, mentalizar, sentir o que queremos viver. Vamos nos conectar à nova terra. Eu vou falar daqui a pouco das qualidades da nova terra para a gente se conectar. Então, coisas importantes para a gente fazer. Trabalhar o perdão, seja auto-perdão ou perdoar situações do passado. E desapegar do medo. E trabalhar a mudança de hábitos, porque tudo se torna um hábito. A gente tem hábito de sentir medo, a gente tem hábito de fofocar, a gente tem hábito de discutir, a gente tem hábito de criticar. Vamos parar de criticar. Porque se você critica tudo e o outro, você também se critica. Não tem nada que a gente faça com o outro que a gente não faça com a gente. E se a gente não... Essa coisa de se autocriticar o tempo todo não nos ajuda a progredir. Nós somos humanos, passíveis de erro. Vamos errar? Vamos errar. Mas que eu possa aprender com cada um dos meus erros e não errar mais com aquele. Posso errar com o outro. Aquela lição, vou aproveitar aquela situação para ver que aquilo não funciona. Assim eu não vou repetir. Então vamos tirar esse peso todo das costas, medos, falta de perdão, apego ao passado, autovitimização. Nada disso cabe mais na nova era. O que mais que não cabe mais na nova terra? O que pertence à antiga terra? Violência, raiva. Quer ver uma outra coisa que a gente acha que é inofensiva e não é? Sarcasmo, ironia. Pra quê, gente? Vocês sabiam que o pensamento tem muita força e a palavra é o pensamento materializado. Então a palavra gasta muita energia, tá? Tudo que a gente fala gasta muita energia. E pro seu mental, pro seu eu interior, ele não discerne, o seu subconsciente não sabe a diferença entre a ironia, o sarcasmo quando você realmente está falando uma coisa para valer. Ele entende tudo ao pé da letra. Então, se você é muito irônico, se você é sarcástico, se você está sempre, que isso tudo tem uma certa arrogância, tem uma certa crítica, é o que você está plasmando para sua vida. É isso que você quer? Aproveita. Quando você fala, nós falamos em excesso, né? Eu, então, falo pelos cotovelos. Nós falamos em excesso, estou me trabalhando nisso também. Mas quando a gente fala, use a palavra, que é o pensamento materializado, use a palavra para manifestar o que você quer viver. Não gaste a sua energia com aquilo que não vale a pena. Se você viu uma notícia ruim, uma coisa horrível, não fale sobre ela, não gaste sua energia, não dê cartaz para o plano inverso. Porque senão, sem querer, você alimenta o mal. Você quer ajudar aquela causa? Fale uma coisa positiva sobre ela. Exemplo, se você ama os animais e você quer ajudar os animais, não fala sobre o animal que foi abandonado, fala sobre adoção.
E assim você vai plasmar o positivo, porque às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa boa e está fazendo uma coisa ruim. Se você propaga o negativo, você só vai fazer com que esse negativo aumente. Se você quer transformar aquela situação, fale a solução. Eu gosto sempre de dizer isso aqui. Por exemplo, o Dia Internacional da Hipertensão. Gente, isso é um absurdo. Tô falando, não sei nem se isso existe, mas tô aqui chutando. Por quê? Nós temos que comemorar o Dia Internacional da Saúde, não o Dia Internacional da Doença. Porque se eu comemorar o Dia Internacional da Doença, seja qual doença for, eu estou alimentando para que essa doença permaneça aqui no plano físico. Mas se eu comemorar, se eu festejar e se eu mentalizar o Dia Internacional da Saúde, o Dia Internacional da Saúde Mental, o Dia Internacional da Saúde do Coração, o Dia Internacional, não importa, aí eu estou plasmando o que está em afinidade com a nova Terra. Vocês estão entendendo? Nós temos muito poder dentro de nós. Cada um de nós é um universo único que traz uma bagagem única. Vamos entrar de cabeça na nova Terra. Então agora, porque o tempo voa e eu falo a beça, vamos falar só um pouquinho das novas frequências, do que veio para ficar. Primeiro, a descoberta de que a gente não precisa estar presencialmente em algum lugar para estar com as pessoas. Quer dizer que a gente nunca mais vai se encontrar com ninguém? Vai se encontrar, mas nós estamos aprendendo que nós somos feitos de energia e que a energia está aqui presente. Eu não estou sentada no mesmo ambiente físico que vocês, mas eu estou sentindo a cada um e vocês estão sentindo. Nós estamos conectados. Isso é uma coisa muito importante que a nova Terra está mostrando. Segunda coisa da nova Terra. Na nova Terra, nesse novo mundo, é o mundo da prosperidade, é o mundo da abundância, é o mundo da beleza, é o mundo das boas ações, é o mundo da união, do trabalho em conjunto, do pensar no todo, do pensar no meio ambiente, do pensar em todas as pessoas. Gente, às vezes eu gosto de ver... tem aquele canal da TV fechada que você vê aquelas novelas da década de 80, década de 90, às vezes passam cenas e situações que eu tomo um choque. Eu fico chocada, eu falo, gente, que absurdo. Por quê? Porque isso não cabe mais. Porque essas novelas, embora sejam novelas antigas, eu curto assistir um pouco, eu me lembro da minha adolescência, quando eu assisti tudo, certas coisas me chocam. É interessante isso, né? Sabe por quê? Porque não cabe mais, do que na nova Terra não existe mais isso. Exatamente, canal Viva, porque na nova Terra nós estamos numa Terra, vamos estar numa Terra mais amorosa, que já começou, numa Terra sem crueldade, numa Terra sem matança. Olha aí o movimento do veganismo crescendo. E o movimento do veganismo é um movimento, meus amigos, que vai continuar crescendo cada vez mais pela consciência dos animais, que os animais são nossos irmãos e precisam do nosso amor, da nossa proteção, do nosso cuidado. E se não for pela consciência, pelo amor dos animais, vai ser pela saúde. Porque todos os dias está provado que quem come carne, a carne é péssima para a saúde. A forma com que a nossa alimentação, a forma com que a gente cresceu aprendendo a se alimentar é muito ruim para a saúde. Então, isso é uma coisa que está cada vez, isso não tem como tapar o sol com a peneira. Eles tentam tapar o sol com a peneira, mas não tem como. Eu convido vocês a pesquisarem sobre isso. Assistam um documentário que está na Netflix e tem no YouTube também, chama Dietas de Gladiadores. Um outro documentário que chama-se Water Health, que fala, por exemplo, eu particularmente sigo um médico americano chamado Dr. John McDougall, e que o Dr. John McDougall trata pessoas com artrite, com esclerose múltipla, com diabetes, com hipertensão, problema cardíaco. Você escolhe a doença que você quiser, ele só trata com a alimentação. E ele diz, eu sou um médico feliz porque os meus pacientes ficam curados das suas doenças.
E o que muda? A alimentação agora muda radicalmente. Tira o leite, tira a carne, tira o óleo, tira a gordura e as pessoas ficam boas. Hoje em dia é triste isso, mas as pessoas que têm filho pequeno, têm crianças com 10, 12 anos, né? Pré-adolescentes, adolescentes que já estão tomando remédio para pressão, que já estão tomando remédio para glicose. Por quê? Porque essa alimentação é uma alimentação que é uma bomba para a nossa saúde. Então, a gente precisa entender, então, tudo isso faz parte da nova terra. Porque se a gente for pensar em questão de lei universal, faz todo sentido. Por que faz o sentido? Se eu penso que tudo que eu faço retorna para mim, vocês acham que uma alimentação que é baseada em sofrimento e tortura pode trazer algum benefício para quem come? Veja bem, é que a nossa posição é uma posição confortável porque a gente entra num supermercado e compra uma comida dentro de uma caixa, né? Você compra um pedaço de carne no mercado, mas você não mata o animal para comer aquela carne. Talvez, se as pessoas precisassem matar o animal como era antigamente, né? Para comerem, muitas já não comeriam. Então a gente se esquece o que existe por trás daquela caixa. O que existe por trás daquele filé de peixe. A gente se esquece. Mas isso não nos... embora tudo tenha um peso, porque a consciência é que dita isso, né? Mas isso não quer dizer que porque você não pense, nunca acendeu essa luz na sua cabeça, isso eu não tô criticando, tá? Nunca acendeu essa luz na sua cabeça, que não é porque você não tá vendo, que você não se lembra que ele não veio naquela caixa, ele era um ser vivo e que muitas vezes é pescado de uma forma cruel, né? E tanto é que eu não tô aqui para falar disso, mas de quantas coisas ruins que acontecem nessas indústrias, que não é o cara que vai lá com o barco pescar o peixe dele. São aqueles barcos de pesca de arrasto, que é um negócio que carrega, morre um monte de bicho que nem vai ser comido. Naquilo tudo, isso traz uma carga vibratória. Isso traz uma carga de responsabilidade. Esse alimento, nessas condições, pode trazer saúde pra gente? Não traz, meus amigos. Tanto não traz, porque eu não sei se vocês percebem a mesma coisa que eu vejo. Tudo que mais abre é farmácia. As pessoas estão vivendo mais, estão até vivendo mais, mas a preço? A preço de muito medicamento. Eu vejo uma farmácia ao lado da outra. E se você entra na farmácia que você tem que... Olha, agora veja bem, quem tem que tomar o remédio, tem que tomar o remédio. Eu só estou chamando isso aqui para uma reflexão. Não tem uma farmácia... Gente, tem fila para ser atendido na farmácia. Fila. Então isso só pode ser um sinal de que a alimentação está muito ruim, na maioria. Muito ruim. Culpa, nossa, não é culpa, é falta de compreensão, é falta de conhecimento, é falta de entendimento. Então, por que o veganismo cresce loucamente? Eu tô na transição para o veganismo, mas eu sou vegetariana há quase 20 anos. Da época que eu comecei para hoje, nossa, eu tenho uma infinidade de produtos que antes não tinha. Por quê? Porque está crescendo porque as pessoas estão se preocupando com a vida dos animais e algumas estão por uma questão de saúde, porque se não mudar a alimentação vai morrer. Porque é fato, deem uma pesquisada nisso. Eu ainda vou um dia marcar uma live para falar só sobre esses pontos, eu pesquiso isso há muitos anos. O Dr. McDougall, eu recomendo a todo mundo buscar no Google o Dr. McDougall, Dr. John McDougall, tem aqui no Instagram também. Ele não é um modismo. Ele faz isso há 40 anos. Ele diz que há 40 anos ele vê 80% dos pacientes deles ficarem curados de tudo. Gente que não andava de estar andando. De emagrecer e não engordar mais. Com as pessoas que foram corajosas, porque a gente tem que ousar.
E às vezes a gente tem que ousar, fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma guinada nessa minha alimentação, eu vou mudar tudo isso. E essa conversa de que, mas a fonte da proteína, se eu não comer a proteína, vai ficar fraco. Isto é mentira, gente. Até mesmo porque a proteína vem do vegetal. A carne que você come tem proteína porque o boi come o capim. O capim que ele come tem a proteína, quando você come a carne do boi, você come a proteína que ele ingeriu. Então, isso não faz diferença. Isso eu posso afirmar a vocês, que eu vou fazer 20 anos que eu não como carne, eu faço exame de sangue de 6 em 6 meses e meu ferro tá sempre bom, nunca tive anemia. Se isso fosse verdade, com o tempo que eu não como carne, já era pra eu não estar bem, não é verdade? Entendeu? Olha, tá vendo? A Silvinha tá dizendo aqui, a Marília parou de comer carne há 6 meses e o cardiologista dela já liberou do remédio do coração. Porque ainda tem uma outra coisa importante que eu não sei se vocês sabem. A carne vermelha, especialmente a carne vermelha, tem uma enzima que afeta diretamente o coração. Diretamente o coração. Então, pessoas que têm problema de coração, em hipótese alguma, deveriam comer carne vermelha. E quem não tem, também não deveria comer carne nenhuma, por quê? Para que não via ter o problema. Então, o que eu tô falando aqui, eu sou super a favor que cada um tem seu tempo. A autotransformação de todos nós tem suas etapas. Eu não tô aqui cobrando que ninguém seja, que separe amanhã. O que eu tô trazendo aqui é assim, pensa sobre isso. Vai pesquisar, porque isso que vai estar levando a gente para a nova terra. E pensa o seguinte, olha, eu tenho uma alegria tão grande em cozinhar uma comida que eu sei que nenhum animal precisou morrer para que eu me satisfaça. E não é só para que me alimente, para que eu coma uma comida gostosa, porque eu gosto de comer coisa gostosa, detesto comer coisa sem graça. E quando eu faço uma coisa super gostosa, que é uma delícia, que até meus amigos que não são vegetarianos falam, nossa, que delícia. Então, gente, é possível, eu durmo com a minha cabeça e falo, poxa, que bom, fiz uma coisa gostosa hoje e nenhum animal precisou morrer por causa disso. Estou em paz com o planeta, com a minha consciência. Esse é o caminho. A outra coisa importante da gente fazer e da gente buscar é que na nova era, na nova terra, só tem espaço para prosperidade, abundância. Gente, a miséria, a escassez, só existe dentro da cabeça da gente. E quando a gente assiste muito noticiário na TV, esse programa de escassez, de terror, né? De terror, de angústia, de falta, ele cresce, você acaba plasmando isso. Pare de assistir, assista o que você queira plasmar. O Ho'oponopono diz, nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco, que nós criamos a nossa realidade. Você quer uma realidade próspera, farta, abundante, alegre, feliz, saudável? Comece a pensar nisso. Comece a vibrar isso. É uma semente que você planta na terra, mas que você tem que todo dia regar com o seu pensamento positivo. E lembra o seguinte, a semente, você não planta a semente de uma rosa e ela não nasce em 24 horas. Você faz o quê? Quando você planta a semente, você rega, aí você rega, aí você rega de novo, aí você rega de novo e uma hora ela começa a aparecer. Então vai funcionar a mesma coisa com a sua realidade. Regue todo dia o que você quer viver, que daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, pronto, cresceu, apareceu e você vai ver que funciona e você vai pensar, se eu pude fazer com isso, eu posso fazer com qualquer coisa. Então vamos juntos nos autotransformar, porque nós é uma revolução silenciosa. É uma revolução do amor, da paz interior. É a consciência de que se eu estiver em paz, eu estou beneficiando todo, porque a minha energia que eu estou emanando é uma energia de paz, amor, prosperidade, saúde. Agora, se eu só estiver pensando em coisas ruins, se eu estiver com medo, se eu estiver aflita, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, é o que eu vou emanar. Então eu vou me afinar com todo mundo que está passando pela mesma coisa. Então vamos acreditar, vamos confiar e lembre-se, se você escorregar, se você tropeçar,
Não se critique, agradeça pela oportunidade, fala mais um aprendizado para mim, vou recomeçar. Que isso é a coisa mais importante que tem. Às vezes trava aqui meus comentários, eu tenho que andar. É um caminho, é por nós, é por tudo. E tem outra coisa, eu não consigo tudo agora, tudo bem, mas deixa, eu sou a favor, tá? Comigo, as coisas funcionam muito pelo entendimento. Então, quando tem um assunto que me desafia, de repente eu não tô conseguindo, essa coisa da alimentação, poxa, não consegui deixar de comer o que eu queria, vai assistir documentário, vai ler livro, vai ouvir sobre isso, porque o entendimento você vai falar assim, opa! Gente, esse documentário, A Dieta de Gladiadores, mostra pessoas que praticam esportes, que vão para a Olimpíada. O homem mais forte do mundo é vegano. E todos eles que saíram de uma alimentação convencional, dessa que não é boa, e passaram a ter uma alimentação vegana, todos triplicaram o rendimento no esporte que praticavam. É muito interessante. Começa pelo entendimento. Porque quando você tiver o entendimento e que você fala, nossa, como isso me fez bem, você não vai querer voltar. Não é forçado, não é assim, amarra meus braços para não comer aquele frango. Não é isso. Você não vai comer porque você fala, eu não quero mais isso. E tudo é o cérebro, nada é o estômago, é tudo o cérebro. É uma programação que vai se desfazer e você vai ter uma outra programação muito melhor que vai te até abrir seu apetite, por exemplo. Então, eu estou dando esse exemplo da alimentação, mas é um dos hábitos que a gente tem que mudar. A gente tem muitos hábitos para mudar, mas é gradual. Então, vamos... eu queria deixar a mensagem principal de hoje vamos recomeçar. Vamos começar do zero? Vamos buscar aquilo que foi aquele livro. Quando eu li aquele livro mudou a minha vida. Dali eu comecei a fazer todas as mudanças. Releio o livro. Foi quando eu fiz o Reiki. Comece a aplicar Reiki em você. Foi quando eu comecei a meditar? Medite. Foi quando eu conheci o Ho'oponopono? Estuda de novo, faz o curso de novo, pratica de novo. Não importa, o que importa é que que a nova Terra já está aí, as novas frequências já estão aí e nós estamos tendo a oportunidade de fazer parte dessa primeira leva que está passando pela porta. Então, gente, eu queria desejar a vocês um fim de semana ótimo, excelente. Queria desejar uma ótima autotransformação para todos. Sigamos juntos nessa jornada. Quero dizer a vocês que sem ser esse sábado, no outro sábado vai ter curso de Ho'oponopono, um dia só de curso, 3 horas de aula. Quem tiver interessado me manda mensagem e eu passo as informações. Olha, gratidão por mais uma oportunidade da gente estar aqui juntos. Agradeço a todos que estão aqui assistindo. E vamos refletir sobre isso, vamos estudar, lembra que o entendimento, o conhecimento é o início de tudo, porque quando a gente entende, a gente sabe o que a gente está fazendo, fica tudo muito mais fácil. E tudo com muito amor, porque a nova Terra já chegou. E para fechar, eu queria dizer uma coisa para vocês. Tem uma passagem, uma mensagem canalizada de Miguel Arcanjo, que canalizou isso em 1940, e que disse o seguinte, que no futuro, na nova Terra, que esse planeta vai ser tão lindo, tão maravilhoso e tão harmonioso, que as notícias do que a gente está vivendo hoje, dos sofrimentos, das dores, das pandemias, das coisas todas, tudo isso eles nem vão acreditar que isso aconteceu aqui. Ninguém nem vai ter mais lembrança. Vai ser como se fosse um sonho ruim de muito tempo. Então vamos lembrar que a gente está mudando para melhor. E que se a gente não tiver para ver isso no corpo físico, nessa encarnação, a gente vai ver nas próximas. Então, queridos, paz e bem e até a próxima conversa.